16 horas e 6 minutos do dia 24 de março de 2014. Começa aqui mais um Salutes. Para quem está conectando pela primeira vez, o Salutes visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana e ayurvédica, ao lado das técnicas e tecnologias de ponta para a qualidade de vida e o bem-estar. Entendemos aqui que tanto a qualidade de vida quanto o bem-estar é estar em conexão consigo próprio, né? É saber qual é ter a sua consciência anímica, que é da tua alma, bem como a mente e a emoção, mas também sabendo que a gente tem uma consciência espiritual. É o que a ciência e a física quântica, a saúde quântica está propondo. Nós estamos aqui na ponta da tecnologia, da busca da explicação do ser humano por intermédio do tratamento da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar. Às vezes a gente se depara com algumas coisas da medicina oficial que nos incomodam, como hoje, por exemplo, que é o Dia Mundial da Tuberculose, né? Como se a tuberculose merecesse um dia mundial. Mas é porque em 1882 o Robert Koch anunciava a descoberta da bactéria responsável pela tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis. Devia ser um dia do combate, que todo mundo não gosta de combate, porque é aquela coisa norte-americana de guerra e tal. Não de combate, mas do tratamento, da cura, da prevenção, alguma coisa nesse sentido. É o Dia Mundial da Juventude também, e nesse dia 24 de março, o Dia da União dos Povos Latino-Americanos. Será que tem mesmo essa união de povos latino-americanos? E na mitologia nórdica, hoje é o dia de Heimdall. Em 1991, foi no dia 24 de março de 1991, que esse sim, um símbolo brasileiro que nos faz falta, Ayrton Senna vence pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Em 1992, o presidente brasileiro Fernando Collor, aquele que sofreu impeachment por causa de 3 milhões de dólares, 3 milhões de dólares ou 3 milhões de reais, não me recordo, e tinha uma Fiat Elba também envolvida, coisa, né, muito séria em comparação hoje ao que ocorre na Petrobras e que tais, realmente nós tínhamos vergonha na cara, né, em 92, que fizemos um processo de impeachment. Mas o Fernando Collor, naquela época, mandou destruir 90 pistas de pouso de garimpeiros em Roraima. Em 1905, falecia Júlio Verne, autor francês, nascido em 1828. Às 16 horas e 9 minutos, a gente vai fazer um comentário astrológico aqui da nossa amiga, colega, Fátima Brazão. Olhe só o que ela escreveu hoje. Teremos pela frente uma semana com diversos desafios. Lua, conjunção em Plutão em Capricórnio, dá uma força impulsionadora. Escreve Fátima Brazão. Devemos nos apropriar da nossa capacidade de poder de ação, sem esquecer-se da generosidade, que significa que Júpiter está em Câncer, felizmente. Para um canceriano como eu ainda, mais ainda. Hora de construir novas estruturas, ir em busca das suas metas e objetivos de vida, se despindo de todo o peso extra. Portanto, avalie seus resultados até o presente e tenha claro o que precisa ser preservado e o que deverá ser eliminado. Renovação exige desapego e troca de pele. O céu vem nos convocando a mudanças e não é de hoje não. A evolução e transformação não é apenas uma necessidade individual, mas acima de tudo coletiva e universal. A cabra montanhês, ao chegar ao topo da montanha, sabe que sua vitória é solitária e as suas companheiras continuam na base da montanha. Portanto, ela cautelosamente desce para ensinar o caminho. Bonita essa frase, né? Essa é a razão da presença constante de grandes mestres entre nós, ensinando-nos através dos mais diversos ramos do conhecimento e da espiritualidade o caminho das pedras. Plutão em Capricórnio simboliza o poder que deve ser construtivo ou destrutivo, dependendo do caráter de quem o detém. Portanto, é de fundamental importância trabalhar no nosso lado emocional, mergulhando profundamente em nossos sentimentos, representado por Mercúrio em Peixes, e motivações lapidando o caráter. Uma arma nas mãos e uma pessoa despreparada pode ser um suicídio individual ou coletivo.
O poder, considerado o segredo, realmente existe, mas somente para quem atingir um estado de consciência elevado. O mundo co-criado precisa ter o tamanho suficiente para a humanidade. E o amor universal é o que nos libera o poder da criação, escreveu Fátima Brazão. Às 16 horas e 12 minutos, eu peço ao Iago, que está pilotando o nosso Twitter de hoje. Não saiu para almoçar hoje o Iago? Notícia do dia. Dietas vegetarianas associadas com menor pressão arterial. Adotar uma dieta vegetariana diminui a pressão arterial, que pode se tornar uma nova arma contra a hipertensão. Fatores como dieta, peso, atividade física e ingestão de álcool desempenham um papel importante no risco de desenvolver hipertensão. Felizmente, parece cada vez mais claro que basta uma mudança de dieta para combater o problema. Não é tão simples assim, né? Mas vamos aqui ver o que Yoko Yokoyama, do Centro Nacional Cerebral e Cardiovascular de Osaka, no Japão, analisou em ensaios clínicos e estudos publicados de 1900 a 2013 sobre a hipertensão, nos quais os participantes adotavam dietas vegetarianas. Nos ensaios clínicos, adotar uma dieta vegetariana mostrou-se associado com uma redução na média da pressão arterial diastólica, que é a pressão arterial mínima, em comparação com uma dieta onívora, vegetal e animal. Uma elevada pressão arterial, chegou à conclusão este cientista japonês, é um dos principais fatores de risco de doenças cardíacas, e outros estudos apontam que os vegetarianos têm 32% menos risco de sofrer do coração. Pois bem, são 16 horas e 14 minutos, eu fiz uma chamada no Facebook, na minha página, João Carlos Boldan, que está com layout novo, infelizmente, que eu não gosto, mas enfim, né, eles que mandam. E eu fiz uma chamada que vocês podem fazer pergunta tanto pelo Facebook quanto pelo chat. Eu estou com o nome de Arthur Rendler, que é o nosso diretor daqui, estou usando o e-mail dele. O Adriano Santos está na sala, muito bem-vindo, Adriano Santos. A nossa pauta de hoje é como você lida com o dinheiro. Como é que o dinheiro pode estar ligado necessariamente aos estados saudáveis da própria existência. Obviamente que o dinheiro, assim como o nosso corpo material, nosso corpo físico, precisa deste plano físico para se expressar como um todo. E o dinheiro, obviamente, está ligado a isso. Como é que você lida com o dinheiro? Como é que é possível você ter uma vida financeira saudável? O que é preciso ter uma saúde nessa área financeira? Quais são as crenças limitadoras que fazem com que a gente não acumule ou tenha o dinheiro suficiente para fazer para realizar nossos próprios projetos? Para falar desse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no Salutes o consultor financeiro, o educador financeiro, Marcelo Moreta, colega nosso, um profissional competente, que eu conheço de outras paragens, né, que se especializou nessa área financeira e que tenho certeza que tem muito para nos ensinar, muito para nos explicar. Se pudesse ter um bonequinho do Marcelo Moreta em casa, cada um, para poder sempre fazer uma consulta financeira, seria de muito bom grado. Marcelo Moreta, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Salutes, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, João Carlos, o prazer é todo meu pela oportunidade de estar no seu programa. Marcelo, vamos começar a falar sobre a importância do dinheiro para a pessoa se sentir saudavelmente competente, saudavelmente potente, saudavelmente realizado e vivo. João, veja, essa já é uma situação que traz um pouco de tremor nas pessoas, né? Falar de dinheiro e falar de saúde, né? As pessoas imaginam que existem diversas crenças disseminadas na nossa cultura, né? Em que não é bom ter dinheiro. E você já escutou algumas frases assim, dinheiro é sujo, lave as mãos antes de pegar no dinheiro, ou
um camelo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Que é uma linguagem simbólica, obviamente, não Extremamente deve ser levada ao pé da letra, né? Mas como isso entra na cabeça da pessoa, né? E aí fica não, o dinheiro não é bom, né? Veja, um exemplo bastante claro, aquele filme Titanic. Você assistiu o filme Titanic? Sim. O herói do filme era o Leonardo DiCaprio, o Jack, né? Mas ele era o quê? Ele era pobre. Mas ele era o cara mais bonito do filme, o cara mais interessante do filme, o cara mais bacana do filme. Ele ficou com a menina que era a mais bonita do navio. E eu pergunto isso, bom, toda vez que eu estou dando um curso, qual era o nome do noivo da Kate, né? Aquele babaca, né? Ninguém sabe. Por Nem quê? eu também. Porque Ninguém lembra, né? Não lembra. Não lembra por que não lembra? Porque ele era chato, porque ele era rico. Você lembra numa cena do filme em que eles estavam num navio, na primeira classe, tomando champanhe, comendo caviar, e era ruim. Era chato. Era uma coisa enfadonha, uma festa. Mas a situação que era ruim, não era? Porque Mas ela veja, não gostava dele, ou enfim. Mas isso aquece o nosso É verdade, coração. é verdade. Porque o legal era uma festa com champanhe, com cerveja quente no porão do navio. Era uma festa animada. Você acha que realmente as coisas são assim? Veja, não é o filme que é feito para que você pense isso, não. Mas isso cabe muito bem na nossa alma, né? A gente fica com o coração quente, né? Fala, puxa, que legal. O bom não é ter dinheiro, né? O bom é você ter liberdade, né? Ser pobre, tomar cerveja quente e dançar no porão do navio. É o que você prefere? Você prefere ser um rico doente ou um pobre com saúde? Como se a gente tivesse vindo ao mundo com duas opções. Né? A ou B? A ou B, não, né? Você pode ser um rico com saúde, né? Você pode ser um pobre doente, né? Isso independe, né? Outra questão que perguntam muito, né? Dinheiro traz ou não traz felicidade, né? E a resposta que a gente sempre dá é: dinheiro não traz a felicidade, a falta dele que cria um desconforto muito grande, né? O fato de você não ter dinheiro te dá muito trabalho, né? Outro dia, Marcelo Moreta, eu fiz um artigo para o Jornal do Cambuci falando exatamente sobre a sabedoria popular, não é? E tem umas que eu andei pesquisando, são muito engraçadas, que você não pode beijar duas crianças enquanto elas não falam, porque vai retardar a fala. Elas não podem se olhar no espelho, porque também vai demorar para começar a falar. Umas coisas assim, no sentido de falar que a raiva faz mal para o fígado. Quer dizer, faz mal para o fígado se tiver um fígado hipertonificado. Se for hipotonificado, a raiva tonifica e ela é boa. Quando você fala nessas crenças populares de que o dinheiro é sujo, eu preciso ser pobre para ser feliz, enfim, essas crenças que acabam nos colocando goela abaixo, quando você fala isso nos seus cursos, e seus cursos têm 60, 70 pessoas, não é isso? Pelo que você me falava antes do programa, como é que é a reação das pessoas? Normalmente se assustam, né? Porque são coisas que carregam lá desde a primeira infância, né? O dinheiro é sujo, o rico o termo que se usa muito, né? Podre de rico, né? Ele é podre de rico, né? Mas por que podre de rico, né? Não tem sentido, né? Isso a gente carrega muito. Quando a gente toca, principalmente quando eu falo... Podre de pobre, ninguém fala. Ninguém fala. Não, e quando a gente, normalmente quando eu falo esse exemplo, por exemplo, do Titanic, o Leonardo DiCaprio, ele era o quê? Ele era pobre. Quando você fala a palavra pobre, você vê que tem pessoas que se assustam assim, falam, puxa, mas que cara arrogante, né? Não, e era malandro, sacaneava os outros, enganava todo mundo. Ele não tinha, o que era o sentido que o filme dá, era um cara que tem uma liberdade extrema, porque ele não tinha casa para morar, porque ele ganhou a passagem num jogo, e a vida dele era ótima. Será que era? Ligam a felicidade, né, ao fato de não ter dinheiro, mas eu conheço o rico feliz e infeliz, eu conheço o pobre feliz e infeliz, e todo mundo conhece, né? Quer dizer, uma coisa não está ligada à outra, né? Felicidade e dinheiro não são conceitos em que você pode misturar, né? Isso está incutido na cabeça da pessoa desde a primeira infância, e aí precisa haver um trabalho para você reprogramar a tua cabeça, para você não pensar mais assim, começar a aceitar com o dinheiro, porque o dinheiro faz parte da vida de qualquer um, desde o minuto que nasce nesse mundo até o último minuto de vida.
Eu quero agradecer aqui a presença que estão curtindo o nosso programa, a Luciana Leal Machado, obrigado pela participação, a Helena Terra, lá do Rio Grande do Sul, a Cláudia Felizardo, a Milene Ramos, Fátima Braz, Belmiro Reis, João Cordeiros e Rosângela Daraia. Vocês podem fazer tantas as questões aqui pelo Facebook ou pelo chat da AltV. Inclusive eu estou colocando aqui no Facebook alguns pontos que você colocou bastante interessante, né? Se o dinheiro é sujo, se o dinheiro não é bom, o que são as crenças limitantes nesse sentido. Pelo que eu posso entender, pelo que você disse, então se eu tenho uma programação diferente de que dinheiro é ótimo, eu preciso do dinheiro para viver e o dinheiro é bacana, faz parte da minha vida, basta um clique com uma programação neurolinguística ou precisa de mais para se ganhar dinheiro, Marcelo? Não, esse é o primeiro passo, né? Você aceitar em ter dinheiro, né? Esse é o primeiro passo. Aí depois a gente começa a trabalhar já com técnicas efetivamente de planejamento financeiro, né? E aí que eu vejo que alguns autores, alguns profissionais no mercado, né, cometem um erro que torna isso muito difícil, né? Você, por exemplo, você vai começar um planejamento para comprar uma casa, um carro, e normalmente o que você escuta de um planejador financeiro você tem que economizar. E a palavra economizar, ela tem um sentido de sacrifício. Deixar de fazer coisas para que eu possa... Exatamente, deixar de fazer algumas coisas para ter um benefício futuro. Né? E a nossa humanidade é a humanidade, né? Hoje em dia nós somos a geração fast food, né? Que é tudo na hora, que é tudo agora. Rápido, né? Rápido, com essas linhas de crédito aí que acabam acontecendo esses problemas de endividamento da população. Mas a palavra economizar, ela tem que ser tirada assim, desse discurso do planejador financeiro. A gente utiliza nos nossos cursos a palavra salvar dinheiro. Você não vai economizar, você vai salvar o seu dinheiro do tolo gasto. Por exemplo, João, você hoje tem luzinhas acesas na sua casa, do stand-by da sua televisão? Tem. Aliás, bastante. Bastante, não só uma, né? Tem do micro-ondas, tem da televisão, tem do DVD. Um estudo de uma universidade americana, uma televisão de plasma ligada, só plugada na parede, ela não está ligada, não está passando nada, só está plugada na parede por ano, consome R$472 em energia. R$472 por ano. E se desligar no período de que você não usa, a economia dá para saber? Não, deve ser mais de 60%, 70%. Com certeza, porque o que a gente assiste de televisão, né? Você chega na sua casa 7, 8 horas da noite, assiste até às 10, quer dizer, olha só a economia que você tem. Fazendo o quê? Você não está perdendo qualidade de vida. Você simplesmente tirou. Despluga. E ali tem DVD, tem o telefone que você deixa carregando e tira só o telefone e deixa aquela caixinha lá plugada na parede. Quer ver outro detalhe? O fato de você calibrar o pneu do seu carro semanalmente lhe dá uma economia, isso é um estudo, se não me engano, do IBGE, lhe dá uma economia anual também de R$500. Quer dizer, são pequenos detalhes que podem causar uma economia sem qualquer tipo de sofrimento, não é mais, sofrimento, não é sacrifício. É um sacrifício, né? Não, eu vou perder qualidade de vida por conta de alguma coisa que eu vou conquistar daqui a 2 anos. Não, isso não funciona. Né? É difícil a pessoa até consegue se adequar no primeiro mês, no segundo mês, a um orçamento restritivo, mas isso depois não funciona. A gente sabe que quando a gente deixa o cliente, ele começa a trilhar outro caminho, né? Volta para o estado original, né? Eu conheci uma pessoa, Marcelo, uma psicóloga, que dizia o seguinte: por mais que você quer fazer economia, tudo bem, tal, mas quando você vai sair para jantar, você vai fazer um programa caro, entre aspas, acima um pouco até do que você está acostumado, faça-o com prazer, com alegria. Porque se você faz aquela coisa com dor no coração, estou gastando e isso vai me fazer falta, me faz muito mais mal numa reposição energética do que seria o dinheiro, do que é o dinheiro, que não deixa de ser uma energia. Está correto esse pensamento? Completamente, está certíssimo, certíssimo. Tanto é que hoje em dia, você tocou num ponto, hoje em dia comer
fora, né? Você ia a um restaurante, você ia a um barzinho, né? Extremamente caro, né? Os preços subiram assustadoramente, né? A inflação que se divulga, né, de 5,91%, é só para o governo, né? é uma inflação que é a média, né? Mas a alimentação hoje na rua é muito cara, né? E tem alternativa para você tratar isso também. Uma alternativa que inclusive eu utilizo com os meus amigos é uma vez por mês a gente combina um cardápio. Um sai para fazer compra no supermercado, leva para a casa de um de nós e todos vamos preparar esse jantar coletivo. É muito mais tempo, é muito mais agradável, porque a gente está conversando. O restaurante senta, conversa 40 minutos, 50 minutos e vai embora. Não, nós estamos fazendo compra, estamos indo para a casa de um, nós estamos conversando, quer dizer, ficam lá 4, 5 horas e para não chatear esposa nenhuma, a gente lava o prato, deixa tudo limpinho, né? E quanto que sai um jantar desse? Pra você ter uma ideia, nós fizemos, um amigo nosso, inclusive, fez isso recentemente, o cardápio foi lagosta, uns pratos caros, normalmente, eles gastaram R$35 por cabeça. Por pessoa, incluindo bebida, provavelmente. Incluindo bebida. Quer dizer, é mais agradável do que no restaurante, é lógico. Você quer comer aquele prato específico daquele restaurante, não tem jeito, vá, mas faça disso um evento. Não faça disso um sofrimento, porque não vai estar lá para se divertir, né? Eu quero agradecer também ao Carlão Machado e a Cláudia Ciapina Moraes e a Milene Ramos, eu já falei, que também estão curtindo aqui o nosso programa. Vocês podem, como eu disse, fazer pergunta tanto pelo Facebook quanto pelo chat da AltV. Eu entrevisto hoje o educador financeiro Marcelo Moreta, que inclusive está falando sobre as crenças limitantes nesse momento e dissociando o dinheiro da felicidade, o dinheiro da saúde. Você acha que essas crenças também foram colocadas pelos nossos antepassados porque não tinham dinheiro? Fala, bom, eu posso ser feliz mesmo não tendo dinheiro, ou apesar do dinheiro, ou aquele que tem o dinheiro não é tão feliz quanto eu. Você acha que tem uma luta de classes aí via Marx? Eu não sou muito da teoria da conspiração, né? Mas sempre parece, né, que alguma coisa plantou isso num passado aí na cabeça de todo mundo e a gente vem transmitindo de geração em geração, né? Quem não escutou, dinheiro é sujo, né? Quem não tem uma pessoa nos cursos que a gente dá em que eu não pergunto, quem já escutou? Caixão não tem gaveta. Hã? Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Todo mundo escuta essas frases, né? Porque se tivesse ia levar o dinheiro. Ia levar o dinheiro, né? O rico não entra no reino dos céus, né? Isso é muito incrustado, né? E a pessoa, quando você fala... É impressionante, João, que quando eu comento, falo, olha, dessa maneira você vai ficar rico, você percebe que as pessoas se incomodam, até mexem na cadeira assim, fala, puxa, que coisa, né? Porque incomoda, né? Alguma coisa ali que está errada, né? Passou uma infância complicada com o pai, alguma relação, alguma programação que se instalou ali quando ele era criança e fica isso dentro da alma da pessoa, né? Agora, Moreta, como é que é essa teoria da conspiração que você se referiu agora há pouco? O que significa essa teoria da conspiração? É como se tivesse alguma inteligência fazendo com que houvesse essas lutas de classes entre ricos e pobres, por exemplo? Como eu falei para você, eu não sou obrigado a... Não, mas me explica o que é, porque eu não sei o que é essa teoria da conspiração. Eu já escutei algumas pessoas comentando que isso daí é plantado pelos senhores do mundo, né? Sei. São as cabeças que definem o caminhar da humanidade. Obrigado aos Illuminatis. É alguma coisa nesse sentido que vem trazendo isso de geração a geração, né? A gente comenta isso muito no curso, né? Porque e essas questões ficam na alma da gente. Você quer ver um exemplo, João? Leite com manga. Leite com manga não pode. E pode? Claro que pode. Acho que pode. Tem sorvete de manga, né? Feito de leite, né? E você sabe de onde surgiu essa história do leite com manga? Não. No tempo da escravidão, as mangueiras nas fazendas dos senhores eram lotadas de manga, né? Você joga uma semente e nasce uma árvore, enche de manga. E os escravos comiam as mangas e tomavam leite, só que os fazendeiros vendiam o leite, então não queriam que tomasse o leite. E abriam as mangueiras para eles se saciarem, né?
E aí, para evitar, eles começaram a plantar essa ideia de que leite com manga... Manga não pode. E até hoje, né, deve ter muita avó por aí que ainda fala, né, olha, não mistura porque vai morrer. Outra crença que não tem sentido e que está instalada na gente, você já deve ter visto, algumas pessoas cortam um pepino e ficam passando a ponta do pepino para tirar o veneno. Que veneno? Não tem veneno nenhum no pepino. Não é para tirar indigesto. Passar a pontinha vai tirar o indigesto do pepino todo, né? Quer dizer, são crenças que estão instaladas e as pessoas vão repetindo, e muitas dessas crenças ligadas à área da finança. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu, particularmente, deixaria o leite de lado e eu ficaria só com as mangueiras mesmo, né? Pode vender o leite à vontade, porque a manga realmente é uma delícia e tal. E quando você choca, quer dizer, você dá pelo que eu estou vendo, quer dizer, os teus cursos, as tuas palestras, a tua orientação financeira é um pouco diferente, porque às vezes eu escuto, eu ando muito de carro, ouço muito programa jornalístico, eu tenho uma veia jornalística, obviamente, tenho muito... A Mirella Bueno está morrendo de rir, que falou que a mãe dela sempre faz isso com o pipi, né? Mirella, não vai falar nada para tua mãe, você fala que realmente tira o veneno e que é maravilhoso ela fazer essa raspadela do bumbum do pepino, né? Porque tira o veneno do pepino, imagina. Eu faço suco verde com o pepino inteiro, sem raspar coisa nenhuma. E não tem... Aliás, o líquido do suco verde é o pepino, né? A base do líquido do suco verde é o pepino, que é maravilhoso, inclusive, para combate ou para evitar cânceres, inclusive. Mas tem que raspar a bundinha, porque senão tá envenenado, né, Marcelo? Tirar o veneno. Então, quando você coloca essas... Eu estava dizendo que eu ouvia no carro, enquanto eu dirijo, os programas jornalísticos e tal, eu vejo os consultores financeiros fazendo contas, né, que eu falei, puta, eu preciso comprar um computador só para isso, né, só para fazer os 13 vezes 5% que você economiza da luz, que não sei o que, essa coisa pouco que você falou, que é um dado interessante, mas eu também não vou ficar neurótico fazendo conta de planilha de tudo que você gasta e tal. Eu não tenho a menor capacidade para isso, embora sempre tenha gostado de matemática, aritmética. Aliás, estou fazendo uma palestra sobre Paracelsus e ele dizia com muita propriedade que para ser bom médico precisa conhecer matemática, aritmética e astrologia. Então eu gosto muito de matemática, mas me recuso a virar um neurótico de planilha para todo tipo de gasto. E me parece que o seu curso não é por aí, por essa veia. Essa é uma outra questão do mundo financeiro. Normalmente, João, eu aqui, você hoje me chamou para falar de finanças, então normalmente qualquer programa de finanças a pessoa abre mostrando o seu super currículo, né? Que tem faculdade nos Estados Unidos, tem MBA, tem pós-graduação, doutorado. São quatro operações de soma, né? Então, esse é o mundo financeiro, tá? O mundo financeiro é cheio dessas vender dificuldade, né? De mostrar a dificuldade para vender a facilidade, né? E isso a gente também desmistifica muito no nosso curso, né? Não usamos linguagem técnica no nosso curso. O que se usa é o que é extremamente essencial, mas a gente mostra que o mundo financeiro é muito mais simples do que esses analistas que a gente escuta e fala, isso também alguma coisa assim de teoria da conspiração, porque a ideia que quer se passar é a seguinte, olha, isso é muito difícil, só para gente muito inteligente, então delegue o seu dinheiro para que eu cuide. Né? E toda vez eu sou essa pessoa, essa inteligência. Essa inteligência é capaz de desvendar esse mundo financeiro. Isso é uma falácia, né? É um meio de te afastar do mundo financeiro. E aí fica um negócio muito estranho, porque você trabalha das 8 da manhã às 6, 7, 8, 9, 10 horas da noite para ter dinheiro, né? E você, quando recebe o seu dinheiro, você delega a um terceiro o cuidar do seu dinheiro. Que é tão difícil assim? Não. É extremamente simples. O mundo financeiro traz ali um monte de sigla, um monte de palavras complicadas, utilizam muito o inglês, né, para dar
Uma conotação de uma dificuldade. conotação de dificuldade, de coisa. Então utilizam termos em inglês, adoidado. Já fui em palestra que o cara mais falou em inglês do que em português, porque dá aquele upgrade na pessoa, né? Então, e quando o mundo não é, o mundo financeiro não é nada disso, o mundo financeiro é extremamente simples. Você entendendo a essência de como funciona o mercado financeiro, que é o que a gente faz no curso, sem linguagem técnica, você consegue conversar com qualquer pessoa. Isso significa também essa facilidade, Marcelo Moreto, em relação a investimento em bolsa, por exemplo, conhecer mercado de ações, isso não é um pouco de loteria ou algo muito difícil, uma coisa de previsões de quem conhece a fundo o mercado? Como é que é isso? Então, esse mercado, aí nós estamos falando de renda variável, né? A renda variável, o brasileiro não está acostumado a lidar com a renda variável, porque ela tem essa característica, ela varia, né? O brasileiro está acostumado a colocar dinheiro na poupança e ver o dinheiro crescendo. E na renda variável você tem variação de valor, né? Sobe, uma hora tem muito dinheiro, outra hora não tem nada. Mas esse mercado também é muito envolvido com esses mitos e lendas de que você precisa ter dinheiro para investir em bolsa, de que é jogo, bolsa de valores é jogo, que bolsa de valores dinheiro precisa ser fácil, muito esperto, que só pessoas muito espertas e muito bem informadas se dão bem, que também é uma outra coisa para afastar, né, as pessoas desse mundo que eu digo, mundo maravilhoso da bolsa de valores. é um mundo maravilhoso. Quando você está investindo em bolsa de valores, você está investindo em renda variável, você está investindo na produção do país. Você está colocando dinheiro numa empresa de mineração, você está pondo dinheiro numa empresa de petróleo, de cerveja, você está investindo na produção. Quando você investe num produto de renda fixa, na verdade você está investindo para juros, você está investindo numa dívida. Então é mais saudável que num país você invista em produção, porque você vai deixar suas empresas mais fortes, vai ter bem mais emprego e o país cresce. Então, e você vê, no Brasil, menos de 0,5% da população investe em bolsa. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que se as pessoas conhecessem muito mais esse mundo de investimento, sobretudo na atividade produtiva, o Brasil poderia estar num outro nível de patamar de produção e economia? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É exatamente isso. Então, quer dizer, está se escondendo as informações e o conhecimento do mercado financeiro de uma certa maneira para que continue ainda ficando na mão de alguns poucos que manipulam ao bem querer. Não manipulam, tá? Essa ideia de manipulação de bolsa, isso não manipulam, o que eu digo é operam, sim, né? Que operam, que ganham dinheiro. Isso. Né? Tanto é que nossa bolsa é extremamente afetada pela bolsa americana. Por quê? Porque não tem uma bolsa mais fraca. empresas, mais pessoas investem na nossa, mais americanos investem na nossa bolsa do que brasileiros. Então qualquer coisa que ocorra lá, o dinheiro sai daqui do Brasil e a nossa bolsa cai. Se tivéssemos uma bolsa mais forte com mais brasileiros investindo, não seria esse o cenário? Exatamente não. Aí nós Seria estaríamos envolvidos com os nossos problemas, exatamente. Investir em bolsa carrega toda uma aura de complicação, é um negócio muito complicado. A gente desmistifica isso também nos nossos cursos. Em torno de 2 horas de aula, a gente explica como funciona o mercado de capital. Desde o que é uma ação, até por que sobe, por que desce, sem utilizar termo técnico. Eu vou fazer seu curso, eu vou ficar rico, Marcelo? Nós temos uma receita, viu, João Carlos? A gente trabalha lá com 5 princípios. E comprovadamente, esse método que a gente ensina é um método que já existe nos Estados Unidos desde 1960. Foi trazido para o Brasil através do Instituto Nacional dos Investidores, que não atua mais no Brasil. Nós fizemos algumas adaptações nesse método, né? Quem trouxe esse método para o Brasil e adaptou à realidade brasileira foi o Paulo Portinho. Hoje a gente fez umas adaptações e utiliza esse método. E você vê que no longo prazo, a possibilidade de você criar patrimônio, longo prazo que eu estou falando, 10, 15 anos, tá? A possibilidade de você formar patrimônio é bem simples.
O Belmiro Reis escreveu aqui no Facebook: por volta de 100 anos havia uma ligação de pureza e bondade com pobreza. E entre aspas, entre parênteses, ele colocou cristianismo. Eu discordo em parte com essa história do cristianismo, porque não é bem o cristianismo esotérico que fala isso, e sim o catolicismo. E as colocações de Cristo em relação ao rico não entrar no reino dos céus, eu entendo como uma linguagem simbólica, em que falava que os materialistas que se preocupam apenas com as coisas materiais e de acumular e não ser fraterno, não dividir o pão, né, que ele sim falava isso, e não entrariam no reino dos céus, enfim. Isso mais uma interpretação interior. Mas de qualquer maneira ele coloca isso, a ligação da pureza e bondade com pobreza, e além todos esses paradigmas, o que você acha em ensinar administração financeira na educação básica? Amplamente nós, brasileiros, não temos esse conhecimento. Ele então pergunta para você se a administração financeira, a educação básica seria uma boa medida para o Brasil, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Eu queria voltar um pouquinho na pergunta. Não, desculpe. Coincidentemente, ontem eu fui ministrar um curso numa igreja evangélica, que nos chamaram para fazer uma palestra sobre educação financeira numa igreja evangélica. E o pastor que antes de nós entrarmos, ele nos apresentou, ele encontrava muita resistência dentro da igreja por conta de não sermos da igreja, não sermos evangélicos, mas ele estava colocando lá que nós éramos especialistas na matéria, né? Por isso que ele estava permitindo a nossa entrada, mas ele fez um comentário que eu não sabia. A Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, ela fala mais em dinheiro do que em amor. Mais citações. Tem mais citações a respeito do dinheiro, de planejamento financeiro, inclusive. Ele comentou até a história dos pães, que Jesus Cristo multiplicou os pães e depois ele pediu que pegasse os pães e guardasse em outras cestas, num sentido de planejamento. Ele fez todo um estudo e mostrou para os fiéis da igreja dele que se fala mais de dinheiro, né, do que de amor na Bíblia, né? Eu achei bastante interessante, não tinha essa ideia. Em relação ao curso de educação financeira na escola, é fundamental que as crianças já tivessem essa noção de, primeiro, um movimento contra esse consumo desenfreado, né? Hoje em dia as crianças, meu filho assiste... Isso é um absurdo, né? Meu filho assistia um canal de televisão em que só tinham desenhos. Começaram a inserir propagandas no meio dos desenhos. Parei, mudei o canal, ele assiste um outro canal hoje de televisão que só tem desenhos. Por quê? Porque a criança desde pequenininha é bombardeada, né, com essas coisas. E aí vai mais um erro que os planejadores cometem. Alguns deles cometem quando eles falam de economia, né? Eles falam, não leve filhos ao supermercado, né? Não. Você tem que levar sim o seu filho no supermercado para você começar a dar educação financeira para ele lá no supermercado. Eu faço isso com meu filho desde que ele se entende ali por gente, em que chega no supermercado, ele tem direito a levar alguma coisa que é barata, não pode levar duas coisas, ele já tem essa ideia e ele hoje com 9 anos já planeja comprar um caminhãozinho no final do ano, ele vai guardando as moedinhas dele. Isso numa escola como ensino básico seria fundamental. A Mirella Bueno está falando assim, a Marcela tem 5 pontos aí no curso dele, que para educação financeira, e ela cita a medicina tradicional chinesa dos 5 elementos, que eu vou dar minha visão daqui a pouco, a Mirella está ouvindo, depois ela pode concordar ou discordar. Você pode falar rapidamente dos 5 pontos? Rapidamente. 5 pontos? Não entendi a pergunta. Você falou dos 5 pontos, eu perguntei algo do seu curso. Então, são 5 princípios que a gente utiliza. São 5 princípios. São princípios que a gente desenvolve no curso, mas são princípios de investimento, né? Está mais ligado ao mercado de renda variável, é Mirella, né? Mirella, está mais ligado ao mercado variável. Mas os princípios são investir com regularidade, quer dizer, você investir sempre.
que acontece com o ser humano nós somos mamíferos, né? Como mamíferos gostamos de andar em grupo, e quando está todo mundo fazendo alguma coisa, por exemplo, na bolsa, todo mundo vendendo, todo mundo acha que tem que vender. E a regularidade de investimento te dá um retorno bem superior do que você não investir quando o mundo está em crise, porque as crises sempre existem. Reinvestir dividendos e juros, investir em empresas que crescem, são mais detalhes, são mais princípios ligados à renda variável, ao modo de como formar patrimônio, que é o que a gente faz. O outro princípio acabou me fugindo agora o princípio. Investir com regularidade, investir em dividendos e lucros, em rendas variáveis. Investir em setores e empresas que crescem. Reinvestir dividendos e juros, já falei. Me fugiu, Baldão. Daqui a pouco eu vou lembrar. Daqui a pouco o quinto cai na cabeça, aí você lembra. Daqui a pouco cai. A Mirella está na Suíça e fala o seguinte, que a filha dela lá tem um programa na escola, que ela vai passar um dia com o pai no trabalho. E no fim do dia ela tem que fazer uma planilha de quanto trabalha, de quanto ganha e o que deu para trabalhar. E o que dá para comprar com esse dinheiro. Ou seja, ela teve uma ideia de quantas horas ele tem que trabalhar, que é o pai, para ir ao mercado. Obviamente, né, Mirella, isso ajuda muito na concepção do gasto, né? Sobretudo para as crianças que estão bombardeadas nesse momento, como o Marcelo Moreta falou agora, recentemente, de que tem que gastar, comprar brinquedo, uma nova comidinha, um novo bebidinho, muitos produtos para crianças que são bombardeadas com a propaganda e sem a menor noção de quanto custa para se obter aquele dinheiro para aquele gasto. Obviamente que essa é uma educação bastante interessante. O Marcelo... Lembrei, Baldão. Lembrou do quinto? Vamos lá. Diversificação, quarto é diversificação. Diversificação. E o quinto, diversificação. E o quinto não lembrei ainda. Não lembrou. Ele achou que lembrou, mas não lembrou. Então daqui a pouco ele lembra. Uma pessoa ligada ao Marcelo Moreta, na empresa, como é que chama a empresa? Treinador financeiro. Treinador financeiro. Estará com a gente no próximo sábado, junto comigo e com o Eduardo Bechara, no projeto Guita de Realização. O Eduardo Bechara vai falar de astrologia, eu vou falar da medicina chinesa, da importância da saúde energética e fisiológica para a realização enquanto pessoa, e essa pessoa ligada ao Marcelo Moreta vai falar da importância do equilíbrio financeiro, a importância das finanças na área da saúde. E ela estava falando dos 5 elementos, a Mirella falou, tem 5 princípios, a medicina chinesa tem os 5 elementos, né? Em princípio, em alguns programas que fizemos, eu e Eduardo Bechara na Rádio Mundial, e até aqui um pouco, a gente falou de mapa astral e como é que linka a medicina chinesa, os 5 elementos, ou o próprio tratamento por intermédio da acupuntura, com o perfil astrológico do paciente. E aqui a Mirella está falando dos 5 elementos, eu imagino, Marcelo, fazendo uma analogia aos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, obviamente que pessoas que são muito avoadas precisam do elemento terra, e pessoas que faltam raízes precisam do elemento madeira, né? Então a madeira e terra seriam os elementos mais ligados à realização, à ação e à realização. Alquimicamente também daria para falar dentro dos 4 elementos, né? De terra principalmente, né? Terra e fogo, talvez, para ter ímpetos e ligados à terra e o enraizamento, e obviamente a gente pode tratar pessoas que não têm essas facilidades ou que apresentem essas dificuldades, como estão esses elementos. O ímpeto, o quinto princípio é estar atuante e atualizado. Estar atuante e atualizado. E atualizado. Para você também. O nosso querido amigo aqui, o Iago já veio aqui, porque é 5 minutos. Para você também, Iago, estar atuante e atualizado. Infelizmente, como lhe disse, o ideal para implantar desde a escola, Mirella Bueno está falando que seria ideal para implantar na escola. Biomiro Reis, eu perguntei para ele se ele estava contente com a explicação, ele te agradece tanto pela minha observação e pela sua resposta também, ele está absolutamente
contente com a sua explicação. E a Mirela também concorda com o que você disse. No chat, Adriano Santos pergunta: por que judeus têm tanta facilidade para ganhar dinheiro? Será algum gene específico que nós não temos? Não faço Te ideia. botou na fogueira, Botou na Isso é fogueira. Adriano Santos. Problema seu com ele. Adriano, depois passa o e-mail, a gente conversa por e-mail. Vou mandar uma bomba atômica para você, viu? Por e-mail. Não, mas é por conta, acho que, da facilidade de negociação, né? O segredo de qualquer, isso é inclusive o segredo do mercado financeiro, né? Em renda variável, é você comprar barato, né? Quando você compra barato, você tem tudo, né? Você tem uma loja, por exemplo, você consegue comprar os produtos da sua loja baratos, né? O preço que você vender, você vai ter mais felicidade financeira, né? Talvez seja por isso, né? São ótimos negociantes, né? Sabem comprar barato. Marcelo, meu caro, nosso papo foi muito bom. Você está convidado para retornar aqui para a gente voltar e discutir outros pontos da questão das finanças, da ligação com a área da saúde. Será sempre bem-vindo, porque infelizmente o nosso programa passa muito rápido e estamos chegando já ao fim. O pessoal, os entrevistados vêm aqui e falam: nossa, 1 hora de programa, senta aí e fala: já acabou? Já acabou. Como assim, né? Mas é assim que é. Então, eu quero agradecer então a todas as pessoas que assistiram, estão participando do nosso programa, que é a Luciana Leal Machado, a Helena Terra, a Lelena, lá do Rio Grande do Sul, a Fátima Braça, a Cláudice Felizardo, Carlão Machado, Milene Ramos, Belmiro Reis, que colaborou com as perguntas. Obrigado, Belmiro. Participe sempre, pergunte sempre, que é sempre dar uma outra dinâmica para o programa, às vezes vê pontos que a gente aqui como entrevistador não vê e sempre auxilia a gente, claro, obviamente. A Cláudia Ciapina Moraes, o João Cordeiro, a Rosângela Daraia e o Adriano, né, que fez a pergunta do gene específico dos judeus, que eu gostei. Adriano, sempre participando com perguntas inteligentes, muito obrigado. Marcelo, as pessoas que quiserem entrar em contato com você, participar dos seus cursos e palestras, como deve fazer? Entrar no nosso site, o site é www.treinadorfinanceiro.com.br. Lá tem todo o calendário de cursos, ou através também do programa Saúde Financeira. Pode entrar no programa, o site é cursosaudefinanceira.com.br. Eu ministro nessas duas empresas os cursos e lá vocês vão encontrar toda a nossa grade completa de cursos. Tá, www.treinadorfinanceiro.com.br está colocado aqui no chat. No chat não, desculpe, no Facebook, estou colocando aqui no chat. Lembrando a todos que estaremos neste final de semana, no sábado principalmente, o Marcelo vai estar assistindo, inclusive, pelo jeito, né, Marcelo? É uma outra pessoa da equipe que vai fazer a palestra. Que vai fazer a palestra no workshop Guita de Realização, que estarei eu, Eduardo Bechara e mais uma pessoa da equipe do Marcelo, falando da área financeira, da área energética, fisiológica e da saúde física como um todo, e também da astrologia, da psicologia, enfim, da questão da programação neurolinguística até, para a gente se realizar enquanto pessoa. As pessoas interessadas em participar desse projeto, desse workshop, o telefone é 3837-0735. 3837-0735. Eu vou colocar aqui no chat e no Facebook, Projeto Guita de Realização. Estou colocando o telefone aqui em São Paulo, 11, tá? Para quem não sabe, mas acho que todo mundo sabe. E também no chat o telefone do Projeto Guita de Realização. Este programa vai estar disponível no meu blog www.saludes-jcbaldan.blogspot.com.br. Repetindo o blog, saludes-jcbaldan.blogspot.com.br. Eu voltei a atender às terças-feiras na Clínica TAI. Se vocês tiverem alguma necessidade de falar comigo, alguma informação, meu telefone é 3263-1212. 3263-1212. Marcelo, muito grato pela presença, pelas informações, pela entrevista. Seguramente ensinou a muita gente, inclusive a mim, sobre posicionamentos diante do dinheiro,
da riqueza, da pobreza. E, obviamente, foi muito útil a sua entrevista. Muito obrigado e até breve. Logo, logo a gente chama você novamente para uma nova entrevista. Obrigado. João, eu que agradeço a presença aqui no seu programa. Estou à disposição para qualquer momento voltar aqui, porque é um assunto que realmente me interessa bastante. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Então, na próxima segunda-feira estamos aqui no Salutos às 16 horas, trazendo sempre um tema ligado à saúde e à realização, a objetivo de vida, qualidade de vida e, seguramente, bem-estar. Boa semana a todos, obrigado pela atenção e até lá.